E aí, galerinha do cursinho JB, aqui é o professor Paulo da Matemática. Vamos aí para mais uma aula de matemática, aula titulada número 5. Na aula de hoje nós iremos aqui abordar, galera, o estudo da escala. É uma aplicação importantíssima referente ao estudo da razão e proporção. Existem outras aplicações de razões, como vocês estão visualizando na tela aí, certo? A densidade demográfica, a velocidade, a vazão, que é dado pela razão do volume e o tempo, a densidade, né, do corpo, né, que é a massa sobre o volume. E, claro, essa não pode faltar. Essa é a mais importantíssima. Então, é essa que a gente vai abordar. Por quê? Como eu falei para vocês, no Enem a gente está trabalhando o quê, pessoal? Aquilo que é a essência, aquilo que de fato o Enem cobra de cada um de vocês, certo? E se vocês forem fazer aí uma vistoria da prova do Enem e analisar o estudo das razões e proporções, existe um estudo dentro, né, da aplicação de razão e proporção que ela é importantíssima, pessoal, que é o estudo da escala. Se tem uma questãozinha praticamente certa na sua prova do Enem, é o estudo da escala. Então, essa parte aqui é importantíssima, por isso que a gente vai fazer aqui a abordagem do estudo da escala. Beleza, pessoal? Para quem não tiver lembrado, eu vou renovar para vocês os conceitos básicos, né, que diz respeito ao estudo da escala. Mas é bem tranquilo, né? A escala é tipo meio que espécie de coringa, entre aspas, né? Porque você pode trabalhar com escala especificamente abordando o assunto, assim como você também pode trabalhar com escala até mesmo presente na sua prova de geografia, certo? A escala ela pode estar presente na questãozinha de geometria plana, você calcula com área, pode estar presente na questão de geometria espacial, quando você abordar volume, enfim. Então, no ano passado mesmo, na edição 2020, né, caíram duas questões de escala, né? Uma escala volumétrica, a outra escala, galera, é uma escala que envolvia aí uma mistura de geometria plana com os conceitos básicos de escala, beleza? De certa forma, os conhecimentos que vocês iriam utilizar, um interligava o outro, certo? Você iria utilizar tanto o conhecimento da geometria quanto o conhecimento da escala. Se você souber o conceito de escala e não souber a geometria, a questão não iria sair. Se você soubesse geometria e não soubesse o conceito de escala, também a questão não iria sair, certo? Uma coisa puxava a outra. Isso que é importante a gente, né, sempre aprender a matemática, não somente uma parte, mas a matemática no todo, beleza? Porque você vai precisar. Fique tranquilo, viu, pessoal? Que é bem legal esse assunto aqui, ó. É uma aplicação importantíssima no estudo da razão e proporção. Esse é o nosso objeto de estudo, ó. Eu falei para vocês, vocês estão visualizando aí vários exemplos aí de razões, mas essa daqui, ó, em destaque, ó, escala, é o nosso objeto de estudo, é o que a gente vai estudar. Vamos lá. Temos aqui uma aplicação, né? Eu mostrei para vocês, certo? Aqui na tela aqui, ó, densidade demográfica, né? Isso aqui não vai interessar muito, não é o nosso foco. O nosso foco é esse aqui, ó, escala, pessoal. Para a gente estudar escala, a gente precisa definir uma escala para vocês. Galera, o que é escala, pessoal? Escala nada mais é do que a razão. Lembra quando eu falei para vocês que a razão, quando falar em razão, estou falando de divisão. É a razão entre a medida do desenho sobre a medida real. Então, é assim que você define a escala. Escala é a razão entre a medida do desenho sobre a medida real. Então, tá aí a definição aí de escala. Então, você pode entender simplesmente desta forma aqui, ó. Então, essa é a definição clássica de escala. Galera, só que essa medida do desenho, você pode encarar na leitura do texto, das questões, de diversas formas de leitura. O desenho você pode entender da seguinte forma. A questão pode fazer uma especificação do desenho. A questão, ela pode também falar o seguinte, ó, como vocês estão observando aqui, quando fala em medida de desenho, estou falando aqui, pessoal, ó, falar em medida de desenho, estou falando aqui, ó, quando estou relacionando desenho, certo? Eu estou falando o quê? Ó? Eu estou falando de mapa, quando a questão especificar mapa, um mapa é desenho, viu, pessoal? Quando eu trabalhar também com questões em que o texto vai abordar, por exemplo, a seguinte palavra, maquete, né? Ó, maquete. Maquete também, pessoal, é um exemplo aqui também de desenho, como vocês podem observar.
certo? Quando falar de figura, quando falar de planta, né, ó, colocar aqui planta, certo? A medida da planta, do projeto feito pelo arquiteto, certo? Para a construção daquela obra. A planta, pessoal, a planta significa desenho. Está tudo relacionado à medida do desenho, beleza? Então, pessoal, quando falar em mapa, maquete, planta, tudo isso aí, pessoal, está associado à palavra desenho, medida do desenho. Essa medida do desenho, ela é feita, certo? Naturalmente, ela é feita por um arquiteto, certo? Quando ele vai fazer a projeção de determinado edifício, de uma determinada obra, para que aquilo seja executado, né, pelo engenheiro, né, aquilo se torna real, aquilo se torna concreto. Claro, para você colocar aquilo, né, fazer com que aquilo se torne realidade, você precisa projetar, você precisa fazer o desenho, certo? Diante de uma escala, beleza? Então, é um exemplo bem clássico que eu posso mencionar para vocês fazerem essa diferenciação entre medida do desenho e medida real. Por exemplo, até para construir. Você construir um edifício, você precisa do quê? Você precisa de um engenheiro e você precisa de um arquiteto. Você precisa, primeiramente, de um arquiteto para você fazer o desenho da planta, né? Fazer a maquete, certo? Faz um mapazinho ali, beleza? Você vai projetar aquilo. O arquiteto, ele projeta, certo? E o engenheiro, aí é que entra, depois que está tudo bonitinho, tudo arrumado, tudo projetado, aí é que entra a figura do engenheiro. O engenheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai executar, certo? Aquele projeto feito pelo arquiteto. Então, o arquiteto, ele projeta e o engenheiro, ele executa. Então, ele vai tornar aquilo real, certo? Ele vai colocar aquilo em prática para fazer com que aquele edifício que estava no desenho, ele venha sair do mapa, ele venha sair do desenho, ele venha se tornar aquilo ali concreto, aquilo real. Beleza, pessoal? Então, essa é a diferenciação que você pode tomar como exemplo, né? Você diferenciar medida real e medida de desenho, claro, tudo dentro de uma escala. Beleza? Essa escala, essa questão de escala, é bem do que você compreender. Por exemplo, você pega uma medida, por exemplo, aqui, ó. Vou citar um exemplo aqui, ó. Repara, aqui está bem claro que a altura, vou botar aqui a altura 3, a base, a altura 2, a base vale 3. Reparem comigo, pessoal, ó, que essa figura está totalmente fora de escala, né? Porque, ó, causa uma certa impressão que esse lado aqui, ó, que representa a altura, ele é maior do que a base. Mas aqui está indicando 2 e aqui está indicando 3. Então, é um exemplo que eu posso citar para vocês de uma figura que está totalmente fora de escala, beleza? Muito bem. Então, muitas figuras e gráficos, desenhos, lá na sua provinha, lá do Enem, não está fora de escala, mas o que importa é você entender a ideia, certo? O Enem quer que você entenda a ideia do que está por trás daquilo, beleza? Então, está aí a definição, pessoal. Definição de escala. É a medida do desenho sobre a medida real, beleza? Medida do desenho sobre a medida real. Claro, pessoal, que essa escala aqui, vocês podem observar aqui, ó, esse é chamado o quê, pessoal? De escala, né? Ó, o que é chamado de escala, você pode escrever simplesmente assim, ó, é a medida do desenho de sobre a medida real, ok? Aí eu vou chamar o E de escala, ok? O D eu vou chamar de medida do desenho, ó, esse aqui é o desenho, beleza? Isso aqui é a medida real, tranquilo? Muito bem. É a medida do desenho sobre a medida real. Claro, pessoal, que essa escala aqui que eu estou definindo para vocês é chamada escala linear, viu? Isso aqui é uma escala linear. Só que você não vai ficar somente preso na escala linear. Você também vai trabalhar com uma escala que envolve área e volume também. Então, vamos lá. Deixa eu definir para vocês aqui, aproveitar o gancho da fala e definir para vocês, ó. Em uma escala, temos a seguinte definição. Por exemplo, quando eu estiver trabalhando, por exemplo, aqui, ó, com área, claro, a área do desenho sobre a área real. Tudo que envolve escala, a de cima, o numerador da fração representa a medida do desenho. O denominador da fração representa a medida real. Então, quando você trabalhar com uma escala que envolve área, vai ser o quê, pessoal? Você vai calcular a razão entre a área do desenho, certo? A área do desenho sobre a área real. Mas quando você está trabalhando com uma escala que envolve área, certo? O que você faz? Você pega a escala e eleva ao quadrado, ó. Você vai levar 2, beleza? Você está trabalhando aqui com dimensão 2, pessoal. Então, está aqui a definição de escala que envolve
área. Beleza? Então, tá aqui, ó. Aqui é a área do desenho, a área do desenho. Aqui a nossa área real. Nossa área real. Claro que essa escala aqui é uma escala que envolve o quê, pessoal? Isso envolve área. Beleza? Muito bem. E também temos aqui a chamada escala volumétrica, escala que você trabalha com volume, né? Então, a escala em que você vai abordar o volume é o seguinte, é o volume do desenho sobre o volume real. Só que quando você trabalha com volume, o que você faz com a escala? Pega a escala e eleva o cubo. Beleza? Deu para fazer a diferenciação aí tranquilo? Tá vendo aí como é super tranquilo, pessoal? Então, quando você estiver trabalhando com escala que envolve área, você pega a escala e eleva ao quadrado. Agora, quando você estiver trabalhando com escala que envolve volume, pessoal, o que você faz com a sua escala? Você pega a escala e eleva ao cubo. Lembrando que aqui é o volume do desenho, ó. Volume do desenho. E aqui é o volume real. Beleza? Escala que envolve área. Pega a escala, eleva ao quadrado. Escala volumétrica. Você vai pegar a escala e vai levar ao cubo, né? Ó, o volume do desenho sobre o volume real. Quando você definir essa escala aí é uma escala volumétrica, que você vai pegar a escala e vai levar a 3. Beleza? Muito bem, vamos lá, vamos aqui para alguns exemplos aqui, ó. Peguei alguns exemplos básicos. Primeiro a gente vai trabalhar com aplicações diretas aí, da escala, né, da definição de escala, e depois iremos partir para as questões mais avançadas, né? Vamos trabalhar com algumas questões do Enem. Eu gosto de trabalhar muito com questões do Enem para fazer com que vocês venham se familiarizar com a linguagem do Enem, né? A linguagem do texto das questões do Enem. Vocês venham se acostumar com essa ideia de trabalhar com essas questões aí. É importante. Importante que o aluno também resolva questões de outros vestibulares. Importante por quê? Porque esses outros vestibulares ele vai fazer uma abordagem da matemática mais profunda. O Enem ele não aprofunda tanto não a matemática. O Enem ele requer que você mais essa questão da capacidade de leitura e autointerpretação do texto. Na medida que o aluno ele for ler várias questões do Enem, ele vai começar a pegar a manha, pessoal. Mas para pegar a manha tem que resolver várias questões, certo? Ou nós, professores de matemática, temos que trabalhar com várias questões do Enem para que o aluno possa compreender, de fato, a leitura, o código de leitura que representa o Enem, beleza? Então, assim ele vai pegar o jeito, né? Para todos os efeitos, ele vai pegar o jeito de como lidar com questões desse tipo, beleza? Então, vamos lá. Questãozinha aqui, que faz aplicaçãozinha direta de escala, ó, diz o seguinte, ó. A distância entre dois postos x e y, no mapa, falou no mapa, eu estou falando do desenho, viu, pessoal? Ó, lembra quando eu falei para vocês? Tudo que está associado a mapa, maquete, plano, eu estou falando da medida do desenho, beleza? Então, aqui é o nosso desenho, tranquilo? E a medida do mapa, está falando aí, ó, no mapa, na verdade, a distância de dois postos no mapa, no desenho, é de 2 metros. Então, eu vou indicar, pessoal, D de medida de desenho, a nossa definição, certo? É a nossa metodologia que eu estou utilizando aqui, certo? Existem outros materiais didáticos que pode mostrar para vocês de uma outra forma, né? Definir escala. Mas a minha forma, costumo definir escala para os alunos, é dessa forma aqui, ó. Eu chamo de E de escala, D, medida do desenho, R, medida real, certo? Então, vamos, né, diante de vocês buscar essa assimilação e definição de escala de uma determinada metodologia. Então, vamos lá, use a minha metodologia aí, fixe essa metodologia que qualquer questão que você for trabalhar, você vai lidar muito bem, beleza? Ora, então vamos chamar de D, pessoal, D, a medida aqui do desenho, né? Ó, a distância, certo? Entre os dois postos no mapa, de 2, ó, 2 metros. E a distância real entre os postos X e Y é de 2.000 metros. Então, vou chamar R de distância real, 2.000 metros. E quer saber a escala é? Essa é bem tranquilo, né? Não tem erro. Vem comigo, definição de escala. A escala é a medida do desenho sobre a medida real. Tá vendo aí a definição de escala? Pois muito bem. Agora é só aplicar aqui. Ele já te deu as informações.
Ele já te deu a medida do desenho, vale 2, substitui, ó, escala igual. O D, que é a medida do desenho, 2, sobre o R, que é a medida real. Isso aqui equivale a 2.000. Para que aqui está em metros, aqui também está em metros. Então, não tem nenhum problema jogar essas informações aqui nessa razão, beleza? Tudo na mesma unidade de medida. Pronto, é só jogar. É como o professor diz, né? Se está com a faca, está com o queijo aí, ó. Está com a faca na mão. É só passar a faca no queijo, aí já está tudo ok, beleza? Muito bem. Aí você simplifica aqui, ó, por 2 e aqui por 2, ó. Se simplificar, 2 por 2 vai dar 1. 2.000 por 2 vai dar 1.000. Portanto, a escala que eu defini aqui para vocês aqui, pessoal, ó, é a escala de 1 para 1.000, ó. Então, portanto, é a letra C. Tá vendo aqui? É muito tranquilo. Mas é claro que aqui é só para aquecer vocês. Vamos para o próximo. Exemplo número 2. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo e uma cidade B localizada no estado de Alagoas é de 20.000 centímetros, viu, pessoal? Então, está falando que a distância real. Se está falando que a distância real, eu estou falando do meu R, né? Que é a medida real. O R vale 20.000 centímetros. Um estudante, ao analisar um mapa, está falando de mapa. Falou em mapa, estou falando de desenho. Ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, eram de 2 centímetros. Ou seja, a distância entre essas duas cidades no mapa, certo? No desenho, é de 2 centímetros. Então, a medida do desenho vale quanto? 2 centímetros. Baseado nos dados, qual é a escala, quer saber a escala, certo? Do mapa observado pelo estudante. Novamente, você vai aplicar a definição de escala. Lembre-se, pessoal, que escala é a medida do desenho sobre a medida real. Então, está aí a definição de escala. Medida do desenho sobre a medida real. Agora, é só substituir as informações que ele deu, certo? Aqui está em centímetros, aqui também está em centímetros. Cuidado, pessoal, que no Enem, o Enem ele sempre força o aluno a fazer conversões de unidades de medida. Nunca o Enem vai colocar em condições favoráveis do aluno já montar os dados nas fórmulas e jogar direto nas fórmulas. Não, cuidado. O Enem sempre vai colocar em unidades de medidas diferentes. Claro que ele vai trabalhar com questões que ele vai transformar, certo? O Enem exige isso de você, exige isso do candidato, certo? Para que você possa sempre transformar. Às vezes, uma medida real está em quilômetros, a outra medida do desenho está em centímetros, está em metros, aí você vai ter que colocar tudo na mesma unidade. Para você jogar os dados na formulazinha, na relação, você tem que colocar tudo na mesma unidade de medida, beleza? Por enquanto, estou trabalhando com exemplos em que está tudo ok, ó, está em centímetros, centímetros, tudo na mesma unidade, não tem nenhum problema, pode jogar lá. Se não tiver na mesma unidade, por exemplo, se uma tivesse em metros e a outra tivesse em centímetros, aí você tem que fazer a transformação. Ou você colocaria ambos em centímetros, ou você colocaria ambos em metros. Você está me entendendo? Beleza? Vamos lá, joga aqui, ó. Definição de escala, escala é igual, ó. A medida do desenho vale 2, certo? A medida do desenho vale 2 sobre a medida real, que vale 20.000, ó. Aí você simplificando aqui, ó, por 2 e por 2, daí você vai concluir que a escala vale quanto? Ó, 2 por 2 vai dar 1, 20.000 por 2 vai dar 10.000, pessoal. Então, 10.000 é justamente a escala aqui, a razão, ó, 1 para 10.000, justamente a escala aqui, solicitada aqui na questão número 2, portanto, é a letra C. O que significa, pessoal? Significa o seguinte, que uma unidade no desenho, isso corresponde a 10.000 unidades na realidade. Beleza? Então, é assim que se define uma escala. Uma unidade no desenho, isso corresponde a 10.000 unidades na realidade, na vida real. Beleza? Próximo. Exemplo 3. A distância entre duas cidades A e B no mapa, falou em mapa, estou falando do desenho, é de 8 centímetros, certo? Então, pessoal, se a distância dessas duas cidades aqui no mapa é de 8 centímetros, então eu estou falando da distância do desenho, estou falando da medida do desenho. Lembrando que a medida do desenho é definida por D, né? Vale 8 centímetros. Qual é a distância real? Está pedindo aqui a distância real.
certo? Você está vendo agora que já mudou um pouco, né? O roteiro da questão, né? As duas primeiras questões, ele te deu a medida de desenho, te deu a medida real e você determinou a escala, certo? Nesse caso, não, ó. Nesse caso, ele já te deu a medida do desenho, já nesse caso, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a medida real, certo? Está pedindo a medida real. E ele já te deu a escala, entendeu? Ó, os exemplos anteriores você estava determinando a escala. Aqui não, ele já te deu a escala aqui, ó. Então, veja comigo aqui, ó. E no mapa, a distância dessas duas cidades do desenho vale 8 centímetros. Qual é a distância real? Falo distância real, eu estou falando do valor de R. Entre as duas cidades, numa escala de 1 sobre 1000. A minha escala aqui, pessoal, é uma escala de 1 sobre 1000, ou seja, significa que a uma unidade no desenho, isso corresponde a 1000 unidades na vida real. Beleza? Uma unidade no mapa, ele corresponde a 1000 unidades na vida real. Beleza? Vamos lá, usar a definição de escala. Lembrando que escala é o quê? A medida do desenho sobre a medida real. Beleza? Vamos substituir, ó. A escala ele já deu. A minha escala vale quanto? 1 sobre 1000. Isso aqui é igual a quanto? A medida do desenho, que ele já deu, vale 8, sobre a medida real, vale R. Agora é só fazer essa conta muito difícil, pessoal. Propriedade fundamental de proporção. Multiplicação mesmo pelos extremos. Multiplicação cruzado. Então, R vezes 1 vai dar R, beleza? E 8, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, multiplicação cruzado, R vezes 1 dá R, e 8 vezes 1000 vai dar 8.000. 8.000 centímetros, portanto, é a letra D. Bem tranquilo, viu, pessoal? Vamos para a próxima. Sobre o mapa, na escala de 1 sobre 100, ó, sobre o mapa, certo? A minha escala aqui é de 1 sobre 100. Deseja-se demarcar uma reserva florestal de forma retangular, com dimensões 4 centímetros por 3 centímetros. Pessoal, sobre o mapa, ou seja, sobre o desenho. Ó, aqui é o meu desenho, viu? No meu desenho, esse retângulo aqui, pessoal, é um retângulo de dimensões 4 por 3. Claro, para você calcular a área do retângulo é muito fácil, muito simples. Para você calcular a área do retângulo, basta você fazer o quê, pessoal? Basta você calcular fazendo um produto da base vezes altura, né? Base 4 vezes altura 3, o produto vale 12, beleza? Muito bem. Só que aqui, pessoal, é o mapa, viu? Ó, a questão está deixando bem claro, ó. Sobre o mapa, até ligar aqui para vocês enxergarem aqui direitinho, ó. Sobre o mapa, diante dessa escala, deseja-se demarcar uma floresta, uma reserva florestal de forma retangular com dimensões 4 por 3. Então, sobre o mapa, sobre o desenho, vai ser demarcado ali no desenho ali, beleza? Então, a área daquele desenho ali, ó, aquele retângulo 4 por 3, vai ser de quanto, ó? Eu vou calcular o quê? Eu vou calcular a área do desenho, viu? Não é a área real, não. É a área do desenho. Então, a área desse desenho aqui, pessoal, é a área do retângulo. Ó. Dimensões 4 por 3. 4 vezes 3. Portanto, a área do desenho vale quanto? 12 centímetros quadrados. Então, eu já tenho uma área do desenho e eu já tenho a minha escala, que é de 1 sobre 100. Beleza? Significa que é uma unidade no desenho, isso corresponde a 100 unidades na vida real. Ele quer saber qual é a área real da reserva do terreno aí florestal. Ele quer saber a área real. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, pessoal? No fundo, vocês estão vendo aqui que a gente está mexendo com cálculo de área, né? Se a gente está mexendo com cálculo de área, então, logicamente, a gente vai trabalhar com a escala que envolve área, né? Lembra da definição para vocês, que eu mostrei aqui, ó? Que na definição, está bem claro, ó. Quando você trabalha com área no estudo da escala, você está trabalhando com a escala que envolve área. Você vai pegar a escala e você vai levar ao quadrado, né? Ó. Beleza? Quando você trabalha com volume, você pega a escala e você eleva ao cubo. Como é uma área, que eu estou trabalhando aqui, ó, então você vai pegar a escala e você vai levar ao quadrado. Então, vamos lá. Escala é a área do desenho sobre a área real.
Beleza, é a medida da área do desenho sobre a medida da área real. Só que quando eu trabalho com área, você pega a escala e você eleva a 2. Já que eu estou trabalhando em dimensão 2. Beleza, então tá aí a definição de escala que envolve área. Bem tranquilo. Então, vamos lá, vamos aqui aplicar aqui, ó. Galera, veja comigo aqui, ó. Quem é a minha escala? A minha escala é 1/100. Então, substitui. No lugar do E, você coloca 1/100. Fica 1/100. Com uma escala ao quadrado, então fica 1/100 ao quadrado. Isso aqui é igual a área do desenho, aqui, ó, vale 12, sobre a área real, que é o que ele está pedindo aqui na questão. Pronto, agora é só fazer a continha, viu? Ó. Fazendo a continha, como é que fica aqui? Ó? 1 ao quadrado vai dar 1. 100 ao quadrado vai dar quanto? Veja comigo aqui, pessoal. Ó. 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Se multiplicar isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 10.000. Então, aqui embaixo vai ser quanto? Ó? 10.000. Isso aqui é igual a 12, beleza? 12 sobre a área real. Trazendo para cá, como é que fica? Faz a multiplicação aqui cruzada, ó, uniu para os extremos, ó. A área real vezes 1 vai dar a área real. Beleza? 12 vezes 10.000, certo? Você coloca o 12 e acrescenta aqui, ó, 4 zerinhos aqui, ó. Então, vai ser quanto aqui? Vai ser 120.000 centímetros quadrados. Então, tá aí a medida da área real, portanto, é a letra D de dinamitando aí na prova. Tá vendo aí? Quando o enunciado da questão abordar área, né, algo de área, diante do estudo da escala, o que você faz? Você vai trabalhar com a escala que envolve área. Você pega a escala e eleva ao quadrado. Não se esqueça de elevar a escala ao quadrado, não. Cuidado, viu, pessoal? Pega a escala e eleva ao quadrado. Tem um determinado aluno que trabalhou com uma escala, ele mostrou para mim a questão que ele errou, e ele mostrou uma questão de escala para mim, uma escala que envolvia área, certo? Ele usou definição de escala, pô, mas tem um problema, tem um porém. Ele não pegou a escala e levou ao quadrado, acabou esquecendo de levar a escala ao quadrado, certo? Ele não percebeu ali que, de fato, ali, ó, ele tinha que definitivamente usar uma escala de dimensão 2 ali, ele tinha que levar ao quadrado, certo? Isso acabou fugindo, por isso que perdeu a questão. Então, não esqueça, quando estiver abordando área, pega a escala e eleva 2. Quando estiver abordando volume, pega a escala e eleva 3, beleza? Olha aqui, ó, quinto exemplo aqui. Um aquário com vários peixes está coberto de água em forma de maquete, certo? Aqui em forma de maquete. Quando falo em maquete, quando se fala em maquete, estou falando do quê, pessoal? Estou falando do desenho, a medida do desenho, certo? Na escala 1/100. Então, a escala que ele deu aqui, pessoal, é uma escala de 1/100. Beleza? Cujo volume vale 4 centímetros cúbicos. Esse volume aí, pessoal, é o volume do desenho ou o volume real? Ora, num aquário com vários peixes, está falando esse aquário está coberto de água em forma de maquete, em forma na maquete. Esse aquário está no formato da maquete, certo? Está no formato do desenho. Cujo volume vale 4 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume desse aquário aí é o volume do desenho, viu, pessoal? É o volume do desenho. Isso aqui é igual a 4 centímetros cúbicos. Aí quer saber o volume, quer saber aqui o volume real. Ora, galera, aqui claramente vocês estão observando aqui que a gente está abordando aqui o estudo da escala que envolve escala volumétrica, né? Envolve volume, cálculo de volume, né? Então, claramente eu vou trabalhar com escala volumétrica. E a definição de escala volumétrica diz o seguinte, ó. Definição de escala volumétrica diz o seguinte: a escala é igual ao volume do desenho sobre o volume real. Só que quando você trabalha com esse tipo de escala, escala volumétrica, o que você faz com a escala? Você pega a escala e você eleva ao cubo. Beleza? Então tá aí a definição de escala volumétrica. Foi muito bem. Ele pediu o volume real do aquário, né? Ele já te deu o volume do desenho, em questão, ele já te deu a escala. Pronto, agora é só jogar aqui na relaçãozinha aqui de escala. Então, vamos lá. Ó. O E vale 1/100, né? Ó, a escala vale 1/100. Então, fica 1/100 ao cubo.
Isso aqui é igual ao volume de dezembro, vale 4 sobre o volume real. Aí traz para cá. Trazendo para cá, como é que fica? Galera, 1 ao cubo vale 1, certo? 100 ao cubo vale quanto, pessoal? Pessoal, se você pegar 100 e levar a 3, isso aqui é mesmo você multiplicar o 100 3 vezes. E aqui você vai contar quantos zeros? 6 zerinhos, né? Então vai ser 1 milhão. Ó. Resultado aqui, ó. Vai ser 1 milhão. Isso aqui é igual a 4 sobre o volume real, que ele está pedindo. Aí multiplica cruzado, ó. Volume real vezes 1 dá volume real, igual a 4 vezes 1 milhão vai dar 4 milhões aqui, ó. 4 milhões de centímetros cúbicos. Então, tá aí a questãozinha aí, que faz aplicação de escala volumétrica. Beleza, pessoal? Então, tá aí 5 exemplos aí de escala que eu quis passar para vocês. Trabalhei aí com exemplos diferentes, pessoal. Um pedindo para determinar a escala, o outro pedindo para determinar o volume real, o volume do desenho, outra pedindo para calcular a área, certo? Seja real, seja de desenho, e a outra, né, uma escala que ele pede a medida do desenho, a medida real, uma escala linear, certo, pessoal? A escala linear, ela é bem recorrente, viu? Para mim, as duas mais recorrentes do Enem é a escala linear e a escala volumétrica, viu? A escala que envolve área, ele já não faz tanta abordagem quanto essas duas que eu citei, não, beleza? Olha aqui, ó. Na sexta, numa maquete será projetada, certo? Uma garagem de volume 8 centímetros cúbicos na figura projetada aí, certo? Qual é o volume real em centímetros cúbicos da garagem numa escala de 1 sobre 100? Ora, outro exemplo aqui de escala volumétrica, que vocês estão observando aí, ó. Numa maquete, falou em maquete, estou falando da medida do desenho, certo? Está sendo projetada uma garagem de volume 8 centímetros cúbicos, pessoal. Certo? É o volume de 8 centímetros cúbicos. Então, eu estou falando do volume do desenho, viu? É o volume aqui da maquete, aqui, ó, da maquete aí projetada da garagem, o volume da garagem na maquete, no desenho. Estou falando do volume do desenho. O volume vale quanto? Vale 8 centímetros cúbicos. Qual é o volume real? Está pedindo aqui o volume real, certo? Essa garagem, em centímetros cúbicos, numa escala de 1 sobre 100. Ó. Uma escala de 1 sobre 100 significa o quê, pessoal? Que uma unidade no desenho, isso corresponde a 100 unidades aí na vida real. Beleza? Então, lá. Como ele abordou o volume aqui, pessoal, ó, então, logicamente, eu vou trabalhar com a escala que envolve volume. É só usar aquela formulazinha de escala do volumétrica, escala volumétrica, né? Ó. Diz o seguinte, ó, a escala vale quanto? Ó? A escala vale o volume do desenho sobre o volume real. Só que quando você trabalha com escala volumétrica, escala que aborda volume, você pega a escala e você eleva a escala ao cubo, beleza? Se você estivesse trabalhando com a área, ia pegar a escala e elevar ao quadrado. Mas, como você está trabalhando com volume, você pega a escala e eleva ao cubo, beleza? Então, vamos lá. Definindo aqui a escala para vocês, agora é só jogar os dados da questão aqui nessa formulazinha aqui de escala, beleza? É bem fácil você fazer essa diferenciação, beleza? Então, lá, escala é igual. A escala é igual a quanto aqui, ó? A escala de 1 sobre 100, substitui, ó, elevado a 3. Isso aqui é igual ao volume do desenho, o volume do desenho vale 8, beleza? Sobre o volume real, certo? Estou trabalhando com muito exemplo que está solicitando medida real, né? Mas pode acontecer o contrário também, naturalmente, né? Nas provas do Enem. Ele te dá a medida real e você determinar a medida do desenho, certo? Beleza? Mas vai trabalhar com mais questões na próxima aula, certo? Na próxima aula a gente vai trabalhar com várias questões do Enem. Então, tá aí, ó. Apliquei aqui os dados aqui na definição de escala volumétrica. Então, a escala é de 1 sobre 100, no lugar do E substitui por 1 sobre 100. A escala, pessoal, lembrando aqui, ó, você está elevando aqui a 3, ó, porque é uma escala volumétrica, beleza? Isso aqui é o volume do desenho, o volume do desenho já deu, ó, certo? Vale 8, beleza? E o volume real foi o que ele solicitou. Pronto, agora é só fazer a continha, ó. 1 elevado a 3 dá 1. 100 elevado a 3, como vocês viram aqui no exemplo anterior, isso aqui vale 1 milhão. Isso aqui é igual a 8 sobre o volume real.
Aí traz para cá. Volume real vezes 1, multiplica cruzado, ó. Multiplicação meio para os extremos. Você tem uma proporção, você aplica essa propriedade fundamental de proporção, né? Que é a multiplicação meio para os extremos. VR vezes 1 dá VR. 8 vezes 1 milhão vai dar 8 milhões. 8 milhões, centímetros cúbicos. Então, tá aí o volume real da garagem, certo? É o volume aqui da vida real, portanto, é a letra E. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Então, até a próxima aula, pessoal. Fique comigo aí na próxima aula. Eu vou trabalhar a segunda parte de escala. A segunda parte de escala, pessoal, é a parte que a gente vai trabalhar com os exercícios do Enem, beleza? A gente vai fazer aqui vários exercícios para a gente colocar em prática o nosso estudo de escala, beleza? A gente aprimorar melhor o nosso aprendizado. Inclusive, eu vou mandar uma lista para que vocês possam acompanhar direitinho, viu, pessoal? Uma lista de escala, e essa lista de escala que eu vou mandar para vocês aí no grupo, certo? Eu vou trabalhar com ela aqui, com esse material aqui do slide, né? Eu estou aqui usando aqui essa ferramenta para trabalhar nessas aulas aqui, beleza? Enquanto eu vou resolvendo essas questões, certo? Vocês vão praticando. Eu, inclusive, vou mandar a lista antes para vocês. Já vou mandar logo essa semana para que vocês já possam praticar, baseado nesses exercícios que eu fiz para vocês, como modelo, vocês vão tomar como modelo. E aí, na medida que você não conseguir fazer aquela determinada questão, você pode solicitar, né? Você pode mencionar e direcionar para mim a questão que você está com dúvida, que eu irei tirar a sua dúvida, irei sanar a sua dúvida. Beleza, pessoal? Então, a gente irá corrigir essa lista aí na próxima aula, e dividir a aula que envolve escala em duas partes. A primeira parte para definir para vocês escala linear, escala que envolve área, escala volumétrica, e trabalhar com alguns exemplos, certo? Exemplos bem simples. Depois vamos aprofundar melhor a nossa ideia no que diz respeito ao estudo da escala, certo? Trabalhando com essas questões aí do Enem e outros vestibulares, beleza, pessoal? Principalmente o Enem, porque o Enem ele aborda muito essa questão de escala, certo? Os outros vestibulares, ele não simpatiza muito com o estudo da escala, mas o Enem ele adora, certo? Isso é questão certa no Enem. Então, vamos praticar e vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.